A pequena sala paroquial, no interior de um vilarejo do Brasil, estava impregnada pelo cheiro doce e enjoativo das flores já murchas. Sobre mesas improvisadas, coroas de crisântemos e rosas vermelhas cercavam o caixão branco. Velas acesas espalhavam uma luz trêmula, lançando sombras longas nas paredes de reboco gasto. O calor abafado da tarde, misturado ao cheiro da cera derretida, fazia o ar parecer pesado, quase impossível de respirar. Todos murmuravam orações baixas, repetitivas, tentando suportar a dor da despedida de Arben. A mãe, Dona Lourdes, vestida de preto, permanecia cabisbaixa ao lado do caixão, os olhos já secos de tanto chorar. Ao lado dela, o filho mais novo, Ilson, mantinha-se em silêncio, o olhar perdido, incapaz de acreditar no vazio que a morte havia deixado. Foi então que o impensável aconteceu. Um rangido ecoou no ambiente vindo do caixão. Muitos pensaram ser apenas a madeira se ajustando ao calor, mas em segundos o barulho ficou mais forte até que todos puderam ver. O corpo de Arben se ergueu lentamente. A sala foi tomada por um silêncio absoluto, seguido de um grito coletivo. Dona Lourdes caiu de joelhos, o véu escuro escorregando por sobre os ombros. Seus olhos se arregalaram até quase saltarem, o corpo fraquejou. "Meu Deus!" murmurou antes de perder os sentidos. Ilson ficou imóvel, o coração disparado, suando frio. Ele mal conseguiu mexer as mãos que tremiam sem controle. O padre Augusto, que conduzia a cerimônia, recuou 2 passos, apertando o crucifixo contra o peito. Sua boca se abriu num não pode ser sem voz. Do outro lado da sala, Dona Teresa, a vizinha mais velha, soltou um urro que ecoou como sirene. Jesus misericordioso! E ali estava Arben, sentado no caixão branco, a pele pálida, os olhos semicerrados, como se estivesse preso entre 2 mundos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em sua mão rígida, ele segurava um envelope amassado e amarelado. O objeto tornou-se imediatamente o centro das atenções. Todos os olhares, inclusive os de Ilson, convergiram para aquele pedaço de papel. Não era apenas a visão do morto levantando-se que os aterrorizava, mas a sensação de que havia uma mensagem oculta, um segredo vindo da escuridão. Ele está vivo? Arriscou alguém, a voz tremendo. Mas Arben não falou. Apenas apertava o envelope, como se sua missão fosse entregá-lo. Ilson respirava com dificuldade. O suor escorria pela testa, sua camisa colava no corpo. Sentia o coração bater tão forte que parecia querer arrebentar as costelas. Apesar do medo, havia uma estranha ligação. Era como se o irmão tivesse retornado só para entregar aquele envelope à mãe. O padre tentou rezar em voz alta, mas sua voz falhava. Alguns vizinhos se benzeram apavorados, outros se afastaram, sem coragem de se aproximar. E no meio daquela confusão, Ilson teve a certeza de que nada seria igual a partir daquele instante. Depois do grito coletivo, um silêncio sufocante caiu sobre a pequena sala. O ar parecia mais pesado do que nunca, e até as velas tremulavam como se sentissem o medo das pessoas. Ninguém ousava se mover. O único som audível era o estalo da madeira antiga da igreja e o leve choro contido de uma das crianças que se agarrava à saia da mãe. O corpo de Arben permanecia rígido, sentado dentro do caixão branco coberto de rosas vermelhas, com o envelope ainda preso em sua mão. Os presentes não sabiam se deviam rezar, chorar ou fugir. O calor abafado da tarde transformava cada respiração em um esforço doloroso, como se a sala tivesse se transformado em um poço sem ar. Ilson, o irmão mais novo, sentia as pernas tremerem sem parar. Ele olhava fixamente para o envelope, tentando entender por que aquele detalhe insignificante agora parecia carregar o peso de todo o mistério. Era como se cada batida de seu coração ecoasse dentro da própria cabeça. Dona Teresa, sempre falante, tentou quebrar a tensão. "É milagre, minha gente. Deus trouxe ele de volta."
disse com voz trêmula, como quem não acredita no que fala, mas as palavras não aliviaram ninguém. Ao contrário, fizeram a sala mergulhar em murmúrios nervosos, alguns olhares de medo, outros de desconfiança, e alguns ainda se desviavam do caixão como se temessem ser enfeitiçados apenas por olhar. O padre Augusto, sem saber se continuava a cerimônia ou se fechava a igreja, apenas apertava o crucifixo. Os lábios se moviam em prece, mas o som não saía com firmeza. Sua fé diante daquela cena vacilava como a chama das velas. Foi então que os olhares se cruzaram. Dona Lourdes, ainda apoiada por vizinhas, fixava os olhos marejados no envelope. Ela não olhava mais para o filho, mas para aquilo que ele trazia consigo. No outro canto, Wilson também não conseguia desviar o olhar. Entre os dois estava Menton, o primo distante que sempre aparecia nas horas mais estranhas. Ele mantinha a cabeça baixa, evitando encarar qualquer pessoa, mas o suor escorrendo em sua testa o denunciava. A tensão aumentava como um nó na garganta coletiva. Vozes baixas começaram a se espalhar, cada uma carregando um rumor diferente. É castigo. É segredo antigo. Isso não é coisa de Deus. No meio da confusão, Dona Teresa se aproximou mais do caixão. Seus olhos marejados se arregalaram de repente. Eu conheço esse envelope, sussurrou quase sem ar. Já vi algo igual. Muitos anos atrás, as palavras caíram como pedra em lago silencioso. O sussurro virou corre-corre de pensamentos e todos passaram a olhar ora para o envelope, ora para Menton, que se encolhia cada vez mais. Wilson sentia um peso enorme sobre o peito, como se carregasse sozinho toda a expectativa daquela sala. O suor escorria, a respiração ofegava e o envelope parecia crescer diante dos seus olhos. E nesse instante, uma certeza cortou seu peito como faca. O que estava ali dentro carregava um segredo. O envelope, agora repousando nas mãos trêmulas de Dona Lourdes, parecia mais pesado do que todo o caixão. A cada segundo, os olhares se fixavam nele como se contivesse uma força invisível. A luz das velas refletia no papel amarelado, exibindo suas dobras antigas e manchas escuras, como se o tempo tivesse deixado cicatrizes. Dona Lourdes, ainda fraca, puxava o ar em soluços. A visão do envelope a arrastava de volta de um tempo em que ainda tinha o marido, seu Petronílio. Recordou-se de uma noite abafada, anos atrás, quando o encontrou escondendo algo em uma gaveta do escritório. Não tivera coragem de perguntar, mas a lembrança do brilho de medo nos olhos dele nunca a abandonara. Agora, ao reconhecer aquele mesmo envelope, entendeu que tudo estava conectado. O padre Augusto pigarreou, tentando impor alguma autoridade, mas sua voz saiu fraca. Esse objeto pode trazer mais dor do que consolo. Pensem bem antes de abri-lo. As pessoas se entreolharam inquietas, mas a tensão não vinha só do envelope. Vinha também de Menton, o primo que, encolhido no canto da sala, não conseguia encarar ninguém. O suor escorria de sua testa e suas mãos inquietas se entrelaçavam sem parar. Para alguns era apenas nervosismo. Para outros, uma confissão muda. De repente, Dona Teresa avançou um passo apoiando-se na bengala. Sua voz cortou o silêncio. Esse envelope, eu já vi um igual. Era de quando Petronílio brigava com metade da cidade por causa de dívidas. Ele jurava que ia proteger a família, mas todos sabíamos que havia segredos podres ali dentro. As palavras da velha provocaram um choque coletivo. Murmúrios se espalharam, lembranças ressurgiram. Vizinhos começaram a se recordar de negócios estranhos, de viagens repentinas, de brigas abafadas nas madrugadas. Aos poucos, a figura respeitada de Petronílio se desfazia em sombras diante da comunidade. Dona Lourdes levou as mãos ao rosto e chorou alto, um choro profundo de quem sabe que não pode mais sustentar o silêncio. A cada lágrima, sua fragilidade se expunha, mas também a verdade que ela guardara por tanto tempo.
O passado, escondido sob camadas de medo, agora voltava com força. Ilson, por sua vez, observava Menton com atenção. Percebia cada gesto, cada desvio de olhar. O primo parecia querer se aproximar do caixão, mas recuava a cada tentativa, como se houvesse um muro invisível o impedindo. De repente não aguentou e avançou rápido, tentando arrancar o envelope das mãos de Dona Lourdes. "Isso não pertence a vocês", gritou, a voz falhando. Mas Ilson foi mais rápido. Segurou o braço dele com firmeza e o empurrou para trás. Seu olhar estava carregado de raiva e de uma coragem que não sabia possuir. "Não vai esconder mais nada, Menton." Sua voz ecoou pela sala. "O que você tem medo que a gente descubra?" A sala, já sufocante, parecia agora prestes a explodir. O envelope, guardião de segredos antigos, estava pronto para ser aberto, e todos sabiam que o que havia ali dentro mudaria para sempre a história daquela família. Dona Lourdes, com as mãos trêmulas e o rosto ainda molhado de lágrimas, apertava o envelope contra o peito. Todos os presentes pareciam prender a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio da sala. O caixão branco, agora mais imponente do que nunca, servia de palco para um mistério que se revelava em doses lentas e cruéis. Com esforço, ela abriu o envelope. O barulho do papel rasgando ecoou como um trovão no silêncio. Dentro havia uma carta amarelada, escrita pela mão de Petronílio, seu falecido marido. A caligrafia era torta, marcada por borrões, como se tivesse sido escrita às pressas ou sob grande tensão. Lourdes engoliu seco antes de começar a ler em voz alta. "Meus filhos, se algum dia essa carta for lida, significa que a sombra finalmente me alcançou. Nada do que vivemos foi ao acaso. Houve traição, houve ganância, houve mãos sujas dentro da nossa própria família. Eu carrego culpa, mas não toda. O nome que pesa sobre nós é o de Menton." Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Todos os olhares se voltaram para Menton, que recuou instintivamente, o rosto pálido, coberto de suor. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A pequena sala paroquial, no interior de um vilarejo do Brasil, estava impregnada pelo cheiro doce e enjoativo das flores já murchas. Sobre mesas improvisadas, coroas de crisântemos e rosas vermelhas cercavam o caixão branco. Velas acesas espalhavam uma luz trêmula, lançando sombras longas nas paredes de reboco gasto. O calor abafado da tarde, misturado ao cheiro da cera derretida, fazia o ar parecer pesado, quase impossível de respirar. Todos murmuravam orações baixas, repetitivas, tentando suportar a dor da despedida de Arben. A mãe, Dona Lourdes, vestida de preto, permanecia cabisbaixa ao lado do caixão, os olhos já secos de tanto chorar. Ao lado dela, o filho mais novo, Ilson, mantinha-se em silêncio, o olhar perdido, incapaz de acreditar no vazio que a morte havia deixado. Foi então que o impensável aconteceu. Um rangido ecoou no ambiente vindo do caixão. Muitos pensaram ser apenas a madeira se ajustando ao calor, mas em segundos o barulho ficou mais forte até que todos puderam ver. O corpo de Arben se ergueu lentamente. A sala foi tomada por um silêncio absoluto, seguido de um grito coletivo. Dona Lourdes caiu de joelhos, o véu escuro escorregando por sobre os ombros. Seus olhos se arregalaram até quase saltarem, o corpo fraquejou. "Meu Deus!" murmurou antes de perder os sentidos. Ilson ficou imóvel, o coração disparado, suando frio. Ele mal conseguiu mexer as mãos que tremiam sem controle. O padre Augusto, que conduzia a cerimônia, recuou 2 passos, apertando o crucifixo contra o peito. Sua boca se abriu num não pode ser sem voz. Do outro lado da sala, Dona Teresa, a vizinha mais velha, soltou um urro que ecoou como sirene. "Jesus misericordioso!" E ali estava Arben, sentado no caixão branco, a pele pálida, os olhos semicerrados, como se estivesse preso entre 2 mundos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em sua mão rígida, ele segurava um envelope amassado e amarelado,
o objeto tornou-se imediatamente o centro das atenções. Todos os olhares, inclusive os de Wilson, convergiram para aquele pedaço de papel. Não era apenas a visão do morto levantando-se que os aterrorizava, mas a sensação de que havia uma mensagem oculta, um segredo vindo da escuridão. Ele está vivo? Arriscou alguém, a voz tremendo. Mas Arben não falou. Apenas apertava o envelope, como se sua missão fosse entregá-lo. Wilson respirava com dificuldade. O suor escorria pela testa, sua camisa colava no corpo. Sentia o coração bater tão forte que parecia querer arrebentar as costelas. Apesar do medo, havia uma estranha ligação. Era como se o irmão tivesse retornado só para entregar aquele envelope à mãe. O padre tentou rezar em voz alta, mas sua voz falhava. Alguns vizinhos se benzeram apavorados, outros se afastaram, sem coragem de se aproximar. E no meio daquela confusão, Wilson teve a certeza de que nada seria igual a partir daquele instante. Depois do grito coletivo, um silêncio sufocante caiu sobre a pequena sala. O ar parecia mais pesado do que nunca, e até as velas tremulavam como se sentissem o medo das pessoas. Ninguém ousava se mover. O único som audível era o estalo da madeira antiga da igreja e o leve choro contido de uma das crianças que se agarrava à saia da mãe. O corpo de Arben permanecia rígido, sentado dentro do caixão branco coberto de rosas vermelhas, com o envelope ainda preso em sua mão. Os presentes não sabiam se deviam rezar, chorar ou fugir. O calor abafado da tarde transformava cada respiração em um esforço doloroso, como se a sala tivesse se transformado em um poço sem ar. Wilson, o irmão mais novo, sentia as pernas tremerem sem parar. Ele olhava fixamente para o envelope, tentando entender por que aquele detalhe insignificante agora parecia carregar o peso de todo o mistério. Era como se cada batida de seu coração ecoasse dentro da própria cabeça. Dona Teresa, sempre falante, tentou quebrar a tensão. É milagre, minha gente. Deus trouxe ele de volta, disse com voz trêmula, como quem não acredita no que fala. Mas as palavras não aliviaram ninguém. Ao contrário, fizeram a sala mergulhar em murmúrios nervosos. Alguns olhares de medo, outros de desconfiança, e alguns ainda se desviavam do caixão como se temessem ser enfeitiçados apenas por olhar. O padre Augusto, sem saber se continuava a cerimônia ou se fechava a igreja, apenas apertava o crucifixo. Os lábios se moviam em prece, mas o som não saía com firmeza. Sua fé diante daquela cena vacilava como a chama das velas. Foi então que os olhares se cruzaram. Dona Lourdes, ainda apoiada por vizinhas, fixava os olhos marejados no envelope. Ela não olhava mais para o filho, mas para aquilo que ele trazia consigo. No outro canto, Wilson também não conseguia desviar o olhar. Entre os dois estava Menton, o primo distante que sempre aparecia nas horas mais estranhas. Ele mantinha a cabeça baixa, evitando encarar qualquer pessoa, mas o suor escorrendo em sua testa o denunciava. A tensão aumentava como um nó na garganta coletiva. Vozes baixas começaram a se espalhar, cada uma carregando um rumor diferente. É castigo. É segredo antigo. Isso não é coisa de Deus. No meio da confusão, Dona Teresa se aproximou mais do caixão. Seus olhos marejados se arregalaram de repente. Eu conheço esse envelope, sussurrou quase sem ar. Já vi algo igual. Muitos anos atrás, as palavras caíram como pedra em lago silencioso. O sussurro virou corre-corre de pensamentos e todos passaram a olhar ora para o envelope, ora para Menton, que se encolhia cada vez mais. Wilson sentia um peso enorme sobre o peito, como se carregasse sozinho toda a expectativa daquela sala. O suor escorria, a respiração ofegava e o envelope parecia crescer diante dos seus olhos. E nesse instante, uma certeza cortou seu peito como faca. O que estava ali dentro carregava um segredo. O envelope, agora repousando nas mãos trêmulas de Dona Lourdes, parecia mais pesado do que todo o caixão.
A cada segundo, os olhares se fixavam nele como se contivesse uma força invisível. A luz das velas refletia no papel amarelado, exibindo suas dobras antigas e manchas escuras, como se o tempo tivesse deixado cicatrizes. Dona Lourdes, ainda fraca, puxava o ar em soluços. A visão do envelope a arrastava de volta de um tempo em que ainda tinha o marido, seu Petronílio. Recordou-se de uma noite abafada, anos atrás, quando o encontrou escondendo algo em uma gaveta do escritório. Não tivera coragem de perguntar, mas a lembrança do brilho de medo nos olhos dele nunca a abandonara. Agora, ao reconhecer aquele mesmo envelope, entendeu que tudo estava conectado. O padre Augusto pigarreou, tentando impor alguma autoridade, mas sua voz saiu fraca. Esse objeto pode trazer mais dor do que consolo. Pensem bem antes de abri-lo. As pessoas se entreolharam inquietas, mas a tensão não vinha só do envelope. Vinha também de Menton, o primo que, encolhido no canto da sala, não conseguia encarar ninguém. O suor escorria de sua testa e suas mãos inquietas se entrelaçavam sem parar. Para alguns era apenas nervosismo. Para outros, uma confissão muda. De repente, Dona Teresa avançou um passo apoiando-se na bengala. Sua voz cortou o silêncio. Esse envelope, eu já vi um igual. Era de quando Petronílio brigava com metade da cidade por causa de dívidas. Ele jurava que ia proteger a família, mas todos sabíamos que havia segredos podres ali dentro. As palavras da velha provocaram um choque coletivo. Murmúrios se espalharam, lembranças ressurgiram. Vizinhos começaram a se recordar de negócios estranhos, de viagens repentinas, de brigas abafadas nas madrugadas. Aos poucos, a figura respeitada de Petronílio se desfazia em sombras diante da comunidade. Dona Lourdes levou as mãos ao rosto e chorou alto, um choro profundo de quem sabe que não pode mais sustentar o silêncio. A cada lágrima, sua fragilidade se expunha, mas também a verdade que ela guardara por tanto tempo. O passado, escondido sob camadas de medo, agora voltava com força. Ilson, por sua vez, observava Menton com atenção. Percebia cada gesto, cada desvio de olhar. O primo parecia querer se aproximar do caixão, mas recuava a cada tentativa, como se houvesse um muro invisível o impedindo. De repente não aguentou e avançou rápido, tentando arrancar o envelope das mãos de Dona Lourdes. "Isso não pertence a vocês", gritou, a voz falhando. Mas Ilson foi mais rápido. Segurou o braço dele com firmeza e o empurrou para trás. Seu olhar estava carregado de raiva e de uma coragem que não sabia possuir. "Não vai esconder mais nada, Menton." Sua voz ecoou pela sala. "O que você tem medo que a gente descubra?" A sala, já sufocante, parecia agora prestes a explodir. O envelope, guardião de segredos antigos, estava pronto para ser aberto, e todos sabiam que o que havia ali dentro mudaria para sempre a história daquela família. Dona Lourdes, com as mãos trêmulas e o rosto ainda molhado de lágrimas, apertava o envelope contra o peito. Todos os presentes pareciam prender a respiração, como se qualquer movimento pudesse quebrar o frágil equilíbrio da sala. O caixão branco, agora mais imponente do que nunca, servia de palco para um mistério que se revelava em doses lentas e cruéis. Com esforço, ela abriu o envelope. O barulho do papel rasgando ecoou como um trovão no silêncio. Dentro havia uma carta amarelada, escrita pela mão de Petronílio, seu falecido marido. A caligrafia era torta, marcada por borrões, como se tivesse sido escrita às pressas ou sob grande tensão. Lourdes engoliu seco antes de começar a ler em voz alta. "Meus filhos, se algum dia essa carta for lida, significa que a sombra finalmente me alcançou. Nada do que vivemos foi ao acaso. Houve traição, houve ganância, houve mãos sujas dentro da nossa própria família. Eu carrego culpa, mas não toda. O nome que pesa sobre nós é o de Menton." Um murmúrio percorreu a sala como uma onda. Todos os olhares se voltaram para Menton, que recuou instintivamente, o rosto pálido, coberto de suor.
Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Naquele instante, uma das velas próximas ao caixão se apagou sozinha. Ninguém soprou, ninguém tocou, mas a chama se extinguiu, deixando metade da sala na penumbra. Um arrepio percorreu os presentes. Muitos acreditaram que era o próprio espírito de Arben, agora enfim liberto. Os moradores começaram a sair em silêncio, alguns chorando, outros com o olhar perdido em pensamentos. Cada passo era pesado, como se carregassem consigo um pedaço daquela revelação. A comunidade jamais esqueceria aquela noite, a noite em que um morto se levantou para revelar a verdade. Menton foi levado dali sem resistência, derrotado antes mesmo de qualquer punição formal. O padre Augusto, cabisbaixo, recolheu o crucifixo e não disse mais nada. Havia entendido que naquela noite até a fé precisaria se curvar diante da crueza da verdade. Ilson, ao lado da mãe, foi o último a deixar a sala. Antes de atravessar a porta, olhou uma última vez para o caixão. E ao ver o envelope e a chave repousando sobre o corpo do irmão, sentiu uma estranha serenidade. Pela primeira vez, o silêncio não doía.